buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a una de nuestras jornadas y conferencias previas a Cartagena 2021. Como ya todos saben, en esta oportunidad nuestro invitado de honor es Brasil, a través de nuestro vicepresidente Osvaldo Martins Rodríguez Jr., que ha hecho una labor colosal al tratar de acercarnos a la numismática brasilera de una manera tan contundente. Hoy es nuestra segunda de 5 intervenciones con un tema fascinante a cargo de nuestro amigo Pablo Abreu acerca de las monedas de 960 Reis. A partir de hoy, bueno, continuaremos con este periplo hacia la numismática brasilera y quiero nuevamente agradecerle tanto a nuestros conferencistas como a Osvaldo por toda la disposición y toda su ayuda para organizar esta tenida del día de hoy. Al igual que ayer, voy a tratar de decir unas pequeñas palabras en portugués y me excusarán lo mal que lo hablo, pero bueno. Queridos amigos, boa noite. Em primeiro lugar, peço desculpas pelo meu pobre português. Além disso, desejo estender a todos vocês o convite para se juntarem a nós em nosso evento continental Cartagena 2021, de 1 a 5 de dezembro de 2021. Por fim, gostaria de agradecer à Sociedade Numismática do Brasil, Osvaldo Rodrigues, aos palestrantes e a cada um de vocês por compartilhar este espaço conosco e por nos mostrar de perto sua numismática. Bem-vindo às conferências antes de Cartagena 2021. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Sobre todo quiero agradecer a la Sociedad Numismática de Brasil, a Osvaldo Rodríguez, a los conferencistas y a cada uno de ustedes por compartir este espacio con nosotros y sobre todo a ustedes, queridos amigos, por compartir con nosotros toda su numismática. Bienvenidos nuevamente a las conferencias previas a Cartagena 2021 y los dejo con las palabras de bienvenida a cargo de nuestro vicepresidente por Brasil, Osvaldo Rodríguez. Gracias, Andrés. Es un honor para nosotros de Brasil poder tener esta oportunidad de presentar nuestra numismática. Y como ya adelantaste, estamos en estos días a presentar varios aspectos de la numismática de Brasil. Hoy es un día especial porque además de una presentación espectacular sobre una pieza, un tipo de moneda muy importante para nosotros, los brasileños adoran estas monedas. Tenemos un amigo portugués para demostrar este acercamiento de cómo estas monedas empezaron a ser hechas en Brasil. Y ahí tenemos sorpresas muy interesantes para todos los amigos de Latinoamérica. Agradezco a todos por la presencia, por la participación y vamos a empezar en un momento a escuchar a Pablo Abreu. Justo después que Andrés va a presentar el video de Cartagena para que todos sepan lo que nos espera en Cartagena. A continuación, nuestro video institucional.
muchísimas gracias. Continuando con nuestro programa, le voy a pedir a nuestro vicepresidente por Brasil que presente a nuestro conferencista del día de hoy antes de que comience su conferencia. Por favor, Osvaldo, preséntanos a Paulo. Paulo Abreu es un administrador de empresas y de marketing. Tiene su graduación en una facultad de administración y marketing. Es miembro de la Sociedad Numismática Brasileña, de la Asociación Numismática de Portugal. Es un coleccionador y estudia monedas de Portugal y sus colonias, en particular las monedas de 960 reis y los recuños, los diferentes tipos de monedas bases. Él va a nos hablar sobre las monedas de 960 reis y estas monedas bases. Y que estuve acá en Brasil a presentar en varios sitios para nosotros en congresos. Entonces, esta es una ponencia especialmente hecha para conocer estas monedas. Paulo, tiene su tiempo ahora para nos enseñar mucho de esta numismática muy importante para nosotros. Gracias por aceptar este reto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. E, por favor. Obrigado, Osvaldo. Antes de mais nada, boa noite a todos. Tal como o Osvaldo disse, o meu nome é Paulo Abreu. Eu sou português de Portugal, apesar de viver aqui no Brasil. Sou meio português, meio brasileiro. E esta palestra, Osvaldo, eu posso já partilhar à vontade, não é? Sim, creio que esteja disponibilizado para vocês. Muito bem. Agora sim. Bem, então, mais uma vez, muito boa noite a todos. E eu, antes de começar a apresentação, eu queria falar um pouquinho porque é que esta palestra foi criada, não é? Ou seja, para mim, na minha opinião e na opinião de muitos colecionadores que eu conheço, os 960 reis brasileiros são das moedas mais espetaculares que nós podemos ter no colecionismo a nível mundial, por vários motivos. O primeiro deles é que ele, por motivos da história, não só na Europa, mas também aqui na América Latina, esta moeda, o 960 reis, vocês vão ver que ela engloba desde Napoleão, desde o imperador Napoleão da França, até Dom Pedro II do Brasil. Ou seja, passando pelo México, pelo Peru, Chile, nós iremos ver isso tudo, ou seja, é indiscutivelmente, na minha opinião, uma das moedas mais espetaculares que existe no mundo do colecionismo numismático, ok? Vamos então, eu vou então começar, e vou começar aqui com uma pequena história. Em 1808, Napoleão tenta e invade Portugal. Ou seja, Napoleão Bonaparte, como eu estava dizendo, quando Napoleão quase chega a conquistar, ou seja, a invadir Lisboa, capital de Portugal, a família real portuguesa decide, numa operação absolutamente gigantesca, muito grande, decide rumar ao Brasil com a intenção de não perder a coroa para Napoleão Bonaparte, não é? Ou seja, numa operação gigante, ele muda toda a corte portuguesa para o Brasil. Ou seja, com dezenas de naus, traz todos os grandes nobres da nobreza portuguesa para o Brasil. E assim sendo,
com essa vinda da família real portuguesa para o Brasil, Portugal passa a ter a sua capital no Rio de Janeiro. Ou seja, ele primeiro, quando chega ao Brasil, chega ao Nordeste, ou seja, à região de Salvador, e depois, entretanto, muda-se para o Rio de Janeiro e a capital do reino torna-se o Rio de Janeiro, ou seja, passa a ser a capital do Reino de Portugal. Nesta altura, ou seja, quando o rei português chega ao Brasil, as moedas de prata que circulavam basicamente no Brasil seriam as moedas com a denominação de 80 reis, 160 reis, 320 reis e 640 reis. Mas havia uma outra moeda que circulava aqui no Brasil, extraoficialmente, digamos assim, que era uma moeda muito particular, que valia 750 reis aqui no Brasil, que eram os 8 reales espanhóis, ou os reales de A8, como muita gente diz, espanhóis. Eles circulavam extraoficialmente pelo valor de 750 reis, circulavam aqui no Brasil. Ok? Quando a família real portuguesa chega ao Brasil, digamos que oficialmente circulavam 3 moedas, também havia 40 reis. Oi? Ok. Circulavam também os 8 reales que circulavam pelo valor de 750 reis. Ou seja, estas seriam as moedas que nós teríamos a circular aqui no Brasil. Os 80, os 160, os 320 e os 640 reis. Mas, tal como eu disse, tínhamos também os 8 reales espanhóis. Okay? Estas moedas circulavam pelo valor de 750 reis e circulavam muito no comércio aqui no Brasil. Ok? Entretanto, quando a família real chega, e até por causa do ouro que havia aqui no Brasil, na capitania de Minas, o rei estabelece que as moedas de 8 reales passariam a valer, que elas na realidade quando circulavam com o valor de 750 reis, passariam a valer 960 reis, e para passarem a ter esse valor foi criado um carimbo, um recelo, como penso que se diz em castelhano, para ser aplicado na moeda de 8 reais. Ou seja, eu vou passar até aqui para a frente para vocês verem 960 reis, ou o carimbo de Minas, com o chamado carimbo de Minas, não é? Recelo de Minas, sobre 8 reais. Se repararem, há aqui um pequeno detalhe. Um pequeno que é um grande detalhe. É que a moeda, ela circulava com o valor aproximado de 750 reis aqui no Brasil. A partir do momento em que é aplicada esta lei aqui no Brasil, em que torna, com a aplicação do selo, com a aplicação deste selo, a moeda em 960 reis, se vocês repararem, artificialmente, ela passa de 750 reis para 960. Esta diferença vai ser um dos grandes motivos não, mas um dos grandes financiadores da família real no Brasil, é precisamente esta diferença que há entre estes 750 reis e os 960 reis. Ou seja, esta diferença, a coroa portuguesa compra no início da cunhagem, compra estas moedas por 750 reis,
e coloca-as em circulação pelo valor de 960 com a aplicação deste carimbo, neste caso concreto, na capitania em Minas, onde havia muito ouro e onde havia muita circulação monetária. De salientar que o carimbo de Minas é relativamente raro, isto porque ele só circulou entre 1808, entre novembro de 1808 e dezembro de 1809. Ou seja, reparem que é praticamente só um ano de circulação do carimbo de Minas. Por isso é que ele é relativamente raro. Ele é mais ou menos comum sobre as moedas de Carlos IV, ou Carlos IV, de Potosí, da Bolívia. São relativamente mais raras sobre as outras casas monetárias, ou seja, Santiago, México e Lima, Peru, e são muito raros sobre os colonários, isso aí são peças extremamente raras, e sobre moedas de Carolus III também são extremamente raras, o carimbo aplicado sobre Carolus III e sobre as moedas de Fernando VII, até porque, se vocês repararem, se a moeda deixou de circular em 1809, Fernando VII quase não deu hipótese, com a subida ao poder dele, de haver quase moedas cunhadas em nome dele, recunhadas com o carimbo de Minas. Ok? Bem, entretanto, por motivos que se desconhecem, apesar de haver várias teorias, o rei português não gostava muito da ideia de ter uma moeda que circulava no Brasil. Atenção que isto é só uma teoria, não existem provas concretas de aquilo que eu vou dizer é uma realidade. Mas pensa-se que o rei português, como não gostava muito da ideia de ter um rei espanhol nas moedas que circulavam no Brasil, decide acabar com o carimbo de Minas e decide, em vez do selo, ou seja, do carimbo de Minas, do recelo de Minas, ele decide fazer a cunhagem, ou seja, deixa-me só tirar aqui já agora aqui estas. Estas marcas aqui. Ok? Em 1809, então, o rei de Portugal decide não só colocar o selo, ou seja, o carimbo em cima dos 8 reais, mas decide criar o desenho de uma moeda só para cunhar a totalidade das moedas de 8 reais, E é criado, então, aqui temos o ensaio prova do 960 reis de 1809, que não existe sem ser em prova ou ensaio, existe um único exemplar que está no museu aqui no Brasil. Todos os restos é mais fácil. A única coisa que nós, colecionadores, conseguimos comprar é o ensaio ou prova com esta data, com esta fecha, 1809, porque na realidade ele só começa a circular em 1810. E então o que acontece é precisamente com a criação deste, vamos lhe chamar, desenho do 960 reis, o que acontece é precisamente isto que estamos a ver agora na tela, que é, eu vou pegar aqui na minha cantinha, que é mais fácil, e o que acontece aqui é o seguinte: temos então o 8 reais, temos então os novos cunhos criados pela coroa portuguesa e que vão ser aplicados precisamente sobre o 8 reais.
Se vocês repararem, já agora só aqui um bocadinho para eu poder fazer aqui a indicação. Onde é que está aqui a minha canetinha, que eu não a encontro? Opa, está aqui. Se vocês repararem, este DEI que está aqui é precisamente o DEI que está aqui. Ok? Aqui embaixo, neste sentido, está precisamente esta moeda que está aqui. Ok? Ou seja, os 960 reis começam então a ser acunhados em cima do 8 reais. A coroa portuguesa, mais uma vez, compra estas moedas com o valor aproximado de 750 reis e com a cunhagem do 960 ela passa a ter este valor que está aqui. Ok? Só tirar aqui estas linhazinhas que estão aqui e passar aqui para o próximo slide. Temos então aqui o reverso, aqui neste caso, de um 8 reais metropolitano de Sevilha e precisamente a mesma coisa. Ou seja, esta moeda que está aqui, eu vou só marcá-la aqui, ou seja, esta moeda que está aqui é precisamente a mesma moeda que está aqui neste sentido. Okay? Se vocês repararem, mais à frente eu irei explicar, mas se vocês repararem aqui, vocês vão encontrar precisamente a mesma informação que está no 8 reais. Precisamente a mesma coisa. Vou passar aqui para o próximo. E então, a cronologia que nós temos, as datas importantes que nós temos na história do 8 reais é precisamente a seguinte. Temos aqui, em 1808, chega a família real ao Brasil. Em 1808 e 1809 temos o carimbo de Minas, ou seja, a aplicação do carimbo de Minas. Em 1810 começa a acunhação dos 960 reis, ou reacunhação, a cunhagem dos 960 reis. Em 1816, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido. Até esta altura ele era colónia de Portugal e em 1816 ele passa à categoria de Reino Unido com Portugal. E o desenho do patacão, ou seja, do 960 reis, passa a ser diferente. Ou seja, aqui temos o patacão, ou seja, o 960 reis do Reino Unido. Ok? Depois, em 1822, temos a independência do Brasil, com Dom Pedro I. Em 1823, faz outra vez a mudança de cunhos para as moedas do Império, que são estas que estão aqui. E em 1827 acaba a recunhagem dos 960 reis. Ou seja, a partir desta data, com a subida do valor da prata, o valor do 8 reais passa a ser intrinsecamente 960 reis. Por isso, deixa de compensar comprar os 8 reais para recunhar. Ou seja, porque o valor da prata já era 960 reis. Deixa de ser, logo no início, aqueles 760 reis, os 750 reis que expliquei, e passam a ter o valor praticamente, ou seja, o valor da prata, que são 960 reis. E então temos em Dom Pedro II, já o segundo imperador do Brasil, em 1831, que faz patacões de 960 reis de 32, 33 e 34. De salientar que todas as moedas
de 32, 33 e 34 de 960 reis, todas elas são em disco próprio, já não são cunhadas em cima, ou seja, nos 8 reais, ok? E estas datas, 32, 33 e 34, são peças que normalmente são extremamente raras de aparecer, não é? De Dom Pedro II. Não é? Aparece mais o 32 ainda vai aparecer, o 1832, mas o 33 e o 34 são peças da mais alta raridade. Ora, alguns dados e algumas surpresas que provavelmente agora vão ter. Estima-se que foram cunhados, ou seja, foram cunhados aproximadamente 25 milhões de 960 reis. Estima-se que hoje existam aproximadamente somente 1%. Aproximadamente 250 mil patacões existam hoje em dia. Obviamente que isto são números sempre difíceis de aferir, mas segundo vários historiadores, será mais ou menos este número que existirá de patacões. Entretanto, os outros foram derretidos, desapareceram, por aí fora. Prata, não é? Prata desaparece muita coisa, não é? Mais de 95% dos 960 reis são cunhados em 8 reais espanhóis. Dos 8 reais cunhados, aproximadamente 75% deles são 8 reais coloniais e 25% 8 reais metropolitanos. E, obviamente, se temos 95% de patacões cunhados sobre 8 reais espanhóis, temos também outras moedas. Temos Chile independente, os pesos do Chile independente. Temos dólar dos Estados Unidos também como moeda base do 960 reis. Temos moedas de Peru Livre, República Mexicana, o espetacular sol argentino, que é provavelmente dos recunhos mais espetaculares da numismática a nível mundial, e outras peças que iremos ver um pouquinho mais à frente. Ora, muito bem. O colecionismo de 960 reis, ele pode ser feito basicamente, obviamente com variantes, mas basicamente pode ser feito em 3 vertentes. O colecionismo de 960 reis. Uma delas é normal, é feita por data, ou seja, cada colecionador coleciona uma data de cada patacão, ou seja, de cada 960 reis. E aí será uma coleção por datas. Depois temos também uma coleção que é feita por variantes de cunho, ou seja, em 1810 foi utilizado várias combinações de cunhos, não é? De cunhos mesmo do 960 reis, e aí chamamos a coleção por variantes. E depois temos a coleção que é aquela que eu mais gosto e acho que é aquela que é mais espetacular de todas, que é a coleção de 960 reis por recunhos, ou seja, por moeda base. A combinação do 960 reis com a moeda que serviu de base à cunhagem do 960 reis. Para o colecionador de recunhos, ou seja, para o colecionador como eu de recunhos, há 3 coisas essenciais que nós temos que conseguir identificar numa moeda de 8 reais. Então, agora vou falar em particular dos 8 reais, porque os 8 reais são, na realidade, a moeda que mais aparece como base do 960. Não é? E essas 3 coisas, 3 itens que nós temos que descobrir é a data, ou seja, la fecha, a casa monetária e também o ensaiador, ou gravador, como
quem preferir chamar ensaiador, outras pessoas gravador. E estas três partes são as partes importantes que nós temos que ter em mente para que uma moeda seja colecionável para um colecionador de recunhos. Porque nós temos que descobrir a data, a casa monetária e o ensaiador. Atenção, e é muito importante, há certo tipo de moedas que nós só conseguimos identificar ou a data ou a casa monetária, mas nós, sabendo a data e a casa monetária, mesmo que não consigamos ver o ensaiador, nós com a data e com a casa monetária, em princípio, sabemos quem é o ensaiador. Da mesma forma que, sabendo a data e o ensaiador, normalmente nós conseguimos identificar a casa monetária se ela não estiver presente com uma lente ou a olho nu, ok? Aqui temos também um metropolitano, um 8 reais metropolitano, neste caso de Fernando VII, e temos também a data, os três elementos que nós precisamos de identificar, que serão a data, a casa monetária e o ensaiador, ou gravador. Aqui são os reversos tanto da colonial como da metropolitana. E agora aqui vamos começar a dar dicas para vocês começarem a ver como é espetacular este mundo do 960 reis. É absolutamente extraordinário. Atenção que é assim, é óbvio que nem todas as moedas têm a visibilidade que esta moeda tem, não é? Ou seja, esta moeda está muito visível, extremamente visível, não é? Mas se repararem, o 8 reais que está aqui, não é? É precisamente o que está aqui em baixo. Reparem, se vocês repararem, é precisamente a mesma coisa. Aqui, 8 reais, que está precisamente aqui. Aqui a seca, Sevilha, e o gravador CJ. Reparem que o objetivo, para vocês conseguirem identificar a moeda base, muitas das vezes é muito difícil, porque o 960 reis foi bem cunhado, ou seja, não vos permite identificar à primeira vista uma moeda base, não é? Mas uma dica que eu dou a toda a gente é que tentem identificar, uma das coisas que vocês têm que identificar numa primeira fase é precisamente, e que normalmente ela aparece quase em todas as moedas, é a cruz da coroa. Porque a cruz da coroa é uma das coisas que normalmente aparece com alguma facilidade nos patacões. A partir daí, vocês conseguem saber a orientação do 8 reais. O que vos interessa é identificar a moeda base e temos que saber a orientação dela. Reparem que se virarem a moeda agora ao contrário, se a virarem ao contrário, ou seja, para o outro lado, o que vai acontecer é, já agora, para vocês terem aqui uma ideia, vou passar aqui para a próxima tela. Aqui está outro exemplo, aqui no caso, um patacão do Império, não é? Lá está, aqui temos, lá está a cruz da coroa, já temos aqui a orientação do nosso 8 reais que está de base, e é isto precisamente que está aqui. Reparem, JP, aqui, Lima, estão todas, ou seja, nós para identificarmos a base, temos que primeiro identificar qual a orientação do 8 reais, porque se não soubermos a orientação dele, dificilmente conseguimos saber qual é a moeda base que está a sustentar o 960 reis. E quando, tal como eu vos disse há pouco, quando nós descobrimos a cruz da coroa do 8 reais, facilmente nós depois também conseguimos
ver, ou seja, se vocês repararem, aqui temos a cruz do 8 reais, eu vou sinalizar aqui, temos aqui a cruz do 8 reais. Se virarmos o 8 reais agora neste sentido, não é? Do outro lado vai estar o busto, ou seja, isto que está aqui, o busto do Fernando VII, neste caso do Fernando VII, e em baixo vamos ter a data, la fecha, do 8 reais. Ok? Por isso, o essencial aqui é que vocês esqueçam o 960 reis, identifiquem a orientação do 8 reais para poderem saber mais ou menos onde estão os elementos que nós queremos identificar, que é data, la fecha, la seca, a casa monetária e o ensaiador, ou gravador, como quiserem. Porque a partir do momento que nós conseguimos saber a identificação, a orientação do 960, nós temos os elementos para identificar estas três variáveis e que nem sempre aparecem em todas as moedas. Tá? É bom referir que há moedas que, para um colecionador de recunhos, não são muito interessantes porque não se consegue identificar estas três variantes que vos disse. Não é? Ora, vamos então passar aqui. E estas são e agora aqui não só as casas monetárias, mas também o grau de raridade aproximado de cada uma delas como base do 960 reis. Ok? Temos Bolívia, e atenção que é assim, há aqui particularidades que é bom nós referirmos. Quando eu digo, por exemplo, que o 960 reis é relativamente comum aparecer nas moedas de Potosí, é óbvio que há moedas e moedas, não é? Porque há moedas de Potosí que são muito raras aparecerem como base de patacão. Ou seja, aliás, eu penso que o Alexandre Costa é capaz de não... Eu estou-me sempre a meter com o Alexandre. Eu penso que o Alexandre Costa, que é um colecionador brasileiro, não está presente, mas, por exemplo, há uns tempos atrás nós discutíamos a possibilidade de existir as moedas, penso que é de 1810 e 11 de Potosí, que não existem, não é? Ou seja, se aparecesse algum patacão sobre uma dessas datas, seria a validação que essa data realmente existe, que hoje em dia é dado como aceito que não existe nenhuma moeda com essas datas. Aliás, apareceram 8 reais, acho que 10 e 11 de Potosí, em Madrid, mas acho que eram falsas, né? São dadas como falsas. Né? Se aparecesse o 960 reis sobre um Potosí dessas datas, seria confirmação que realmente os 8 reais dessas datas existem. Mas pronto, isso é só um pequeno à parte para que vejam que, apesar de eu dizer que é comum o 960 reis aparecer sobre uma moeda de Potosí, há exceções, ok? Depois temos o México, também é muito comum aparecer sobre as moedas do México, com exceções, que há exceções que são raras. Depois temos Peru, Lima, neste caso concreto, Chile e Santiago são mais escassas, Zacatecas é escasso, Nova Guatemala também é muito escasso. Depois entramos nas mais raras, Guadalajara, Durango, que é muito raro, Guanajuato, que também é muito raro, Cusco, que é muito raro também, e Popayán, que é extremamente raro. Eu devo referir, apesar de em vários livros aparecer que o Popayán existe, ou seja, 960 reis sobre Popayán, sobre moedas de Popayán da Colômbia, eu particularmente nunca vi nenhuma. Vou já dar essa informação.
há quem tenha visto, não, há quem descreva em livros que existe um exemplar. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma, ok? Depois, nas metropolitanas, temos Cádiz, que é escasso, Madrid também, que é escasso, Sevilha, Valência, que é raro, e Catalunha, que é muito raro. Temos depois outras moedas que vamos ver agora um pouquinho mais à frente, que também foram utilizadas como base de patacão. Aqui neste caso concreto, vamos então passar aqui para algumas que são muito, muito, muito raras. 8 reais, colunário, patacão, ou seja, 960 reis, cunhado sobre 8 reais colunário, é extremamente raro. Extremamente raro. E, aliás, é digamos, um sonho de consumo de qualquer colecionador de recunhos de patacão, é encontrar um colunário como base de um patacão. Temos depois o famoso e belíssimo sol argentino, em 8 soles ou em 8 reais, com a data de 1813 e 1815, que são escassos. Lá está, mas temos variantes. É que, por exemplo, quando temos a variante Províncias, que é um erro de cunho nestas moedas, quando ela aparece como base de patacão, ela é extremamente rara, ok? Ou seja, no caso da moeda variante, com o erro, em vez de dizer províncias, diz províncias, ok? Temos depois o peso de Chile independente, que também é uma base rara. Aliás, nós temos vários colecionadores que eu tenha conhecimento, temos vários colecionadores chilenos que fazem esta coleção de recunhos de 960 sobre peso chileno. E, inclusivamente, há uma curiosidade na peça anterior. Há alguns colecionadores argentinos que, infelizmente, não têm na sua coleção o 8 soles ou o 8 reais sem o 960 na sua coleção, ou seja, não tem esta moeda, especificamente esta moeda na sua coleção, mas tem na sua coleção o 960 reis sobre sol argentino. Até porque é mais fácil aparecer o 960 reis sobre sol argentino do que o sol argentino solto, ou seja, sem nada, limpo. É mais difícil encontrar o 960 reis cunhado sobre esta peça. Depois temos outra também muito rara, que é chamado Peru Livre, que também serve como base de 960 reis. República Peruana também, moedas muito raras de aparecer em 960 reis. Temos também as moedas de Napoleão, do irmão de Napoleão, de José Napoleão, que num certo período foi declarado rei da Espanha, e então também aparece sobre as moedas de Napoleão espanholas, moedas de Velón, Madrid. Temos também Iturbide, México. Iturbide também aparece como base de 960 reis. Temos também a República Mexicana, que também é raro de aparecer. E este aqui é provavelmente o recunho mais... Eu não vou dizer que é o mais raro, porque ele na realidade não é o mais raro, mas é provavelmente aquele que atinge maiores valores em leilões internacionais e mesmo aqui no Brasil também, em transações particulares, que é o recunho sob dólar americano.
é que esta moeda, para além de ter a particularidade de ser colecionada pelos colecionadores brasileiros de recunhos, também é colecionada por colecionadores americanos. Não é? Aqui temos outra, que também é usada. Aqui, neste caso, eu particularmente só conheço um exemplar, tenho conhecimento de um exemplar. É provável que exista outro, mas não haverá certamente muito mais do que 1, 2, 3 exemplares. Outra também conhecida como única, que é 2 rupias de Madras, também com base de 960 réis. Aqui neste caso concreto até é curioso porque há rupias de Madras que são já elas recunhadas em cima de 8 reais. Não é? Algumas particularidades do 960 réis. Data sobre data, em castelhano fecha em fecha, que é quando a data nós aqui chamamos data sobre data, quando a data do 960 réis é precisamente igual à data da moeda base. E aí nós chamamos data sobre data, porque são moedas mais difíceis de aparecer, porque obviamente ela teve que ser cunhada na casa monetária de origem, no mesmo ano, ser transportada para o Brasil e ser cunhada no Brasil. Por isso, são peças mais difíceis de aparecer. E depois temos outra que ainda é mais difícil de aparecer, que é a chamada prorrogação de cunho. Eu não sei como é que se diz em castelhano, mas deve ser algo como extensão de cunho, extensão de fecha, mas é fácil. Quando a data da moeda base é superior à data da moeda do 960 réis, nós aí dizemos que estamos perante uma prorrogação de cunho. Alguns perguntarão, Paulo, mas como é que é possível ter uma data numa moeda base de 1818 e a moeda que está cunhada em cima é de 1816? Precisamente porque em algumas ocasiões na cunhagem dos 960 réis foi utilizado o mesmo cunho de um ano em anos posteriores. E então isso acontece, por exemplo, em 1816, quando o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido com Portugal, o desenho dos 960 réis é mudado. Só que os cunhos aprovados para esse novo desenho só começam a ser utilizados em 1818. Então, entre 1816 e 1818, e pensa-se durante um bocadinho, um período de 1819, foi usado sempre a data de 1816. Então acontece que, em raros casos, a moeda de baixo, ou seja, a moeda base, é de 1817 e o 960 réis é de 1816. Ou seja, isto é uma das particularidades do 960 réis, é que podemos ter uma moeda de 960 réis com data anterior à moeda base. E isso acontece em vários casos, acontece mais nas moedas da Bahia, porque no Rio só é conhecido um caso nas moedas do Rio, que é as moedas de 1820 do Rio estarem recunhadas sobre 1821 peso chileno. Eu, particularmente, do Rio só conheço esta prorrogação, que é 960 réis do Rio, recunhado em cima de um peso chileno de 1821. E, neste caso, nós chamamos prorrogação de cunho, e é raro, são peças raras. Claro que dentro das prorrogações de cunho existem peças mais raras do que outras, mas qualquer um deles não é muito fácil de aparecer.
Temos depois também as moedas cunhadas em disco próprio. Tal como eu disse, as moedas com a data de 32, ou seja, 960 réis, 33 e 34, já elas são todas em disco próprio, ou seja, aí não existe novidade nenhuma. Mas existe também nas datas anteriores, existe também nas datas anteriores discos próprios. Isto porquê? Porque um dos motivos é que os conventos às casas às secas, às casas de acunhação, ou seja, às casas monetárias aqui, Rio e Bahia, as mais importantes, ao Rio e à Bahia, os conventos podiam levar prata que lhes era oferecida para ser derretida, para ser transformada em 960 réis. Então, uma das particularidades é precisamente essa, é que essa moeda depois era devolvida, ou seja, eles retiam a prata, faziam discos de 960 réis, recunhavam 960 réis e devolviam esse valor, ou seja, essa moeda, aos conventos aqui do Brasil. Por isso é um dos motivos que se sabe, não é? Por isso, sabe-se que existem estas datas que estão aqui na nossa apresentação, e são discos próprios. Tá? Algumas datas são muito raras aparecerem em disco próprio, porque normalmente aparecem sobre outras moedas. Não é? Re-recunho. O re-recunho é quando temos 3 moedas numa. Ou seja, eu até vou passar aqui este slide até para vocês ser mais fácil para vocês, porque aqui temos perfeitamente a noção daquilo que eu vos vou dizer. Enquanto no 960 réis, vamos dizer, normal, temos o 960 réis recunhado, ou seja, cunhado em cima de uma moeda base, no recunho temos o 960 réis recunhado em cima de uma moeda que, por sua vez, já tinha sido cunhado em cima de outra moeda. E eu vou mostrar aqui este caso para vocês. Reparem, aqui temos um 1821 Bahia, que está aqui, 1821 Bahia, que está cunhado em cima de um 1820. Se vocês repararem, aqui está um 1820, que está aqui no meio. Ou seja, este 960 réis foi recunhado em cima de outro 960 réis de 1820. Mas ainda tem outra. É que ele está recunhado, ou seja, esse 1820, a segunda moeda, está cunhada em cima de uma outra moeda, que é um outro Chorreales, de 1794. São 3 moedas numa só. E aqui nós chamamos recunho. É raro, aliás, é muito raro. Tá? Não aparece normalmente. E atenção que aqui nós temos que separar o recunho, e aqui eu até vou passar aqui atrás, temos que separar o recunho de dupla batida, quando a mesma moeda é batida 2 vezes, porque aí não é considerado um recunho. Quando o mesmo cunho é batido 2 vezes, é chamada uma dupla batida. Não é? Por isso, não confundir. Para ser considerado um recunho, tem que ser 3 moedas diferentes. 3 cunhos diferentes na mesma moeda. Porque nós podemos ter, efetivamente, 8 reais e depois uma dupla batida da mesma moeda. Aí não é considerado recunho. Ok? Aqui já vimos. Alguma literatura que eu vos recomendo, não está aqui toda, mas alguma que eu vos recomendo. Para o colecionador de recunhos, estes serão
alguns livros que eu recomendo que vocês devam ter. Alguns são muito difíceis de encontrar, na realidade, não é? Há uns aqui que não são muito fáceis de encontrar, mas a maior parte deles são relativamente fáceis de ser encontrados e regularmente em comerciantes, Amazon, tudo isso. Eu depois vou disponibilizar, esta palestra vai estar disponível, depois poderão também ver melhor todas as publicações que estão aqui, ok? Considerações finais para os meus amigos. Aqui temos um ligeiro erro. Aqui lá as 960 moedas de reis, não, é o contrário, né? Lá as moedas de 960 reis. As moedas de 960 reis são colecionadas e são apetecíveis no mundo inteiro, principalmente por causa da espetacularidade de alguns recunhos. Por isso há muita gente que compra moedas de 960 reis no mundo inteiro. Digamos que é uma das moedas mais conhecidas no mundo do colecionismo a nível mundial. Tal como eu vos disse também, a coleção de 960 reis é uma das coleções numismáticas mais espetaculares e fascinantes. Uma coisa muito importante, se vocês querem colecionar 960 reis por recunhos, para nós, colecionadores de recunhos, é mais importante a visibilidade da moeda base do que o estado de conservação do 960 reis. Ok? Porque nós, na realidade, colecionamos a conjugação da moeda base com o 960 reis. Por isso, para nós é muito importante a visibilidade do 8 reais, ou da moeda base sem ser o 8 reais. O 8 reais, né? Uma coisa muito importante também é que as moedas com visibilidade completa da moeda base, sem a ajuda de lente, de lupa ou de lente, são raras. Ou seja, qualquer 960 reis que vocês, sem a ajuda de lente ou lupa, consigam ver a data, la fecha, la seca, a casa monetária e o ensaiador sem recurso de lente, essas moedas são extremamente raras. Independentemente se é México, seja o que for. Tá? Outra coisa importante é que ser colecionador de 960 reis requer estudo e investigação contínuos. Ou seja, um colecionador de 960... Amigos, eu coleciono há 20 anos e ainda não aprendi nem metade. Todos os dias sou surpreendido. É uma coleção absolutamente extraordinária e nós podemos ser estudiosos, mas na realidade aprendemos todos os dias com os 960 reis. E às vezes aprendemos de onde menos esperamos. De colecionadores mirins, de colecionadores que estão a começar. Por isso, um colecionador de 960 reis é um eterno aprendiz e é um eterno numismata que, no fundo, é aquilo que todos nós gostamos de ser. Não somos, nem queremos ser ajuntadores de moedas, queremos ser guardiões e investigadores de uma parte importante da história a nível mundial. E, neste caso concreto, através dos 960 reis. Outra coisa importante é que os 960 reis são moedas extremamente difíceis de falsificar, mas são falsificáveis, tá? Mas por uma série de características, até por causa de elas estarem recunhadas, a maior parte delas, tudo isso, elas não são propriamente muito fáceis de falsificar, mas existem falsificações como em tudo na vida, né? E, obviamente, para todos, queria só deixar aqui uma palavra final para todos os amigos da América Latina. Os 960 reis, provavelmente, eu ainda há pouco dizia isso ao nosso amigo Osvaldo, são provavelmente a primeira grande, ou seja, não é a primeira grande, mas hoje em dia são, se calhar, a moeda que mais une
toda a América Latina, porque, para além de ser uma moeda, obviamente, em última instância brasileira, ela tem a história que começa na Europa com Napoleão e utilizou praticamente todo o território, todas as moedas do território sul-americano e da América Latina, começando no México e vindo para a América do Sul, utilizou praticamente todas as moedas que existiam em circulação nessa altura. E hoje em dia, passados 200 anos da criação do 960 Reis, o 960 Reis é indiscutivelmente a moeda que mais une toda a América Latina. E isso é uma coisa que todos nós temos a responsabilidade, nós que estamos de numismática, temos a responsabilidade de transmitir isso a novos colecionadores, porque faz parte da nossa história, não é? Faz parte da história tanto da Europa, da Península Ibérica em particular, mas também aqui de toda a América Latina. Tá? Eu agradeço imenso à Sociedade Numismática Brasileira o convite e também à organização de Cartagena o convite, e foi um enorme prazer e uma enorme honra, e deixo-vos aqui com uma moedinha que só falta lá as gafas de sol, os óculos de sol, porque esta moeda é absolutamente espetacular. Obrigado a todos. Gracias. Obrigado, querido Pablo. Fascinante, espectacular tema. Bueno, esa palabra, esas palabras de eternos aprendices creo que nos caracterizan a todos los numismáticos. Quiero darte las gracias por una presentación impecable, por compartir tus luces con nosotros. A partir de ahora, por lo menos de mi parte, solo quedan más ganas de entender más y de aprender más acerca de estas fascinantes monedas. Te agradezco inmensamente por abrirnos los ojos y por compartir tus luces con todos los interesados, a sabiendas que habrán más personas que tendrán la oportunidad de ver tu disertación del día de hoy, porque todas nuestras conferencias se suben al canal oficial de YouTube de Cartagena 2021 y se convierten en conferencias públicas para todos los interesados. Dándole continuidad a nuestro programa, quiero abrir un espacio de preguntas para las personas interesadas y pidiéndole nuevamente a Pablo que nos apoye para los interesados en preguntas. Por favor, como no los puedo ver a todos, si me pueden pedir la palabra y yo se las concedo. ¿Hay preguntas? Yo tengo 3. Bueno, maravilloso. Por favor, Ricardo, adelante. Gracias, muy amable. Pablo, quiero preguntarte por qué fue Minas Gerais la única que hizo carimbo de 960 Reis y por qué no hizo reacuñaciones de una manera tan prolífica como las hizo con los carimbos. Porque na realidade, eu penso, atenção, que não existe muita literatura sobre isso. Já agora deixe-me só acrescentar aqui um pequeno detalhe. Também não quero falar de tudo, não é? Mas deixe-me dizer que também houve a aplicação de carimbos posteriormente em Cuiabá, com a letra C. Uhum. Também existe esse carimbo de Cuiabá, ou seja, que é um carimbo muito parecido com o carimbo de Minas, e também ele altera o 960 Reis, altera o 8 Reales para 960 Reis. Esse carimbo de Cuiabá também é muito raro, ele também é muito raro de aparecer. Mato Grosso, sim.
Mato Grosso também, esse então é muito, muito, muito raro. É óbvio que é assim, eu aqui nesta apresentação tentei ser um pouquinho mais conciso, não tão exaustivo, porque qualquer um destes temas dá quase para uma palestra, uma charla, né? Por isso eu tentei ser um pouquinho mais generalista, mas relativamente a Minas, a ideia que existe é que, até pela circulação muito grande de ouro que existia naquela região, o recelo, ou seja, o carimbo de Minas, ele é aplicado precisamente para também a coroa ter mais uma vez uma vantagem, porque comprava os outros reais por 750 reis, e aplicando o carimbo passava para 960, era tipo um troco, o troco assim um bocado inflacionado, não é? E ele é aplicado só durante um ano. Eu penso, porque não há literatura sobre isso, eu penso que a coroa portuguesa não gostou muito de ver o busto do rei espanhol a circular nas moedas aqui no Brasil. Porque, como você sabe, Portugal e Espanha, hoje em dia não, porque hoje em dia é mais brincadeira, né? Mas antigamente a rivalidade era muito grande. Né? Hoje em dia só no futebol, porque de resto hoje já não faz sentido haver realidades entre povos irmãos. Né? Bien, mi segunda pregunta es, ¿hubieron falsificaciones de los carimbos en su época? Sim, sim, eu penso que sim. E se não foi na época, é assim. É sempre difícil responder a essa pergunta, porque é assim, como o carimbo de Minas ele circulou só durante um ano, ou seja, só durante um ano, eu acredito, porque nós temos que distinguir duas coisas. A falsificação, ela normalmente é feita para colocar no meio circulante moeda falsa, ok? E depois temos a adulteração. A adulteração ou moedas falsificadas, normalmente elas são feitas para enganar colecionadores. E carimbos de época para ser meio circulante, eu tenho algumas dúvidas. Eu acho, e atenção que é uma opinião minha, eu acho que os carimbos de Minas que aparecem falsos, e aparecem muitos falsos, são mais foram feitos e criados para enganar colecionador. Sí. Mi tercera y última pregunta es, ¿cómo se contaba una moneda cuyo cuño había sido utilizado con anterioridad? Tú mencionabas que habían cuños de 1818 con una moneda de 1820, por ejemplo. ¿Cómo se contaban? Porque alteraban la contabilidad de 1818 por utilizarlos en 1820 y estaban utilizando el mismo cuño o el producto del mismo cuño en dos diferentes años. ¿Cómo se contabilizaba o no les importava? Não, na realidade, por exemplo, eu vou dar o caso mais comum, que é o de 1816. O que é que acontece? Quando a coroa comprava os outros reais, ou seja, não havia uma seleção de datas. Era o que vinha, ou seja, vinha moedas de 14, vinha de 15, vinha de 16. Vamos supor, o 16, o cunho 16 da Bahia, foi usado em 16, 17, 18 e pensa-se que no início de 19, do início de 1819. E quando, por exemplo, em 1817 estava-se a utilizar o cunho 16, as moedas que vinham eram as que vinham, compravam, vinham, e a contabilidade, existe uma contabilidade feita de moedas recunhadas, mas quer dizer, não existe se era de 20, se era de 14, não interessava, não é? Ou seja, agora tu vê, e aí é que é o interessante, porque tu tens, por exemplo, em 1817, tu tens tens dezenas de datas possíveis de outros reais que podem entrar em 1817 aqui no Rio ou na Bahia.
tens 811, 10, 9, por aí fora, não é? Agora imagina, em 17, aparecer uma moeda já de 17. E o cunho é o 16, por isso é extremamente raro de acontecer, não é? Porque ela tinha que ser cunhada, imagina, em Lima, em 17, vir para cá, para o Brasil, em 17, e ser cunhada com o cunho de 16. Ou seja, isto tinha que acontecer tudo no período de 12 meses. Yeah. Por isso é que são mais raras. Não é? E quanto à contabilidade, existe contabilidade, mas é contabilidade de X patacões cunhados e acabou. Muito gracias. Muito obrigado. E muito obrigado em parabéns. Obrigado. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo me encantaría de preguntar una cosa a Paulo. Por favor, Osvaldo, adelante. ¿Por qué y cómo se encantaste por las monedas de 960? O sea, ¿desde cuándo empezaste a sacar las monedas ahí y entonces poner su atención en tantos detalles de estas monedas? Não, sabes que nós, colecionadores em geral, colecionadores numismáticos em geral, temos um fascínio, quase todos nós, temos um fascínio por moedas recunhadas, por moedas com erro, com error, ou seja, essas moedas mais fora do comum. Neste caso concreto dos 960 reis, eu juntei várias coisas, ou seja, além desse fascínio pela moeda recunhada, não é? Também o meu fascínio por história. E esta moeda é das moedas que mais história tem, não é? Porque ela na realidade começa, eu digo a brincar, começa num dia que Napoleão Bonaparte acordou lá em Paris e disse: meus amigos, vamos invadir a Península Ibérica, vamos ali chegar à Espanha, até porque assim, é uma coisa curiosa, né? Porque o Napoleão, quando manda invadir Portugal, fez um acordo com as autoridades espanholas em que, quando ele chegasse ali a Portugal e conquistasse aquilo tudo, aquilo era tudo dividido. Era uma parte ia para a França, outra parte ia para o Rei de Castelo, para os espanhóis, e pronto, e aquilo era uma coisa simples, não é? Só que ele teve azar. Teve azar por vários motivos. O primeiro deles é que a família real vem para o Brasil, e a segunda é que Portugal teve o apoio gigante da Inglaterra, que através de Duque de Wellington e tudo isso, combatem espetacularmente com as tropas portuguesas e as tropas inglesas, combatem as invasões napoleónicas, que culminam numa derrota estrondosa do Napoleão às portas de Lisboa, através de uma linha de defesa que se chama as Linhas de Torres Vedras, e de uma batalha que é a Batalha do Bussaco, em que Portugal e Inglaterra, com aproximadamente 1/10 das tropas francesas e com um grande estrategista inglês, conseguem derrotar as invasões napoleónicas. Ou seja, como tu vês, Osvaldo, isto começa lá na França, num dia, numa madrugada, que o Napoleão decidiu invadir. E acaba em 1834 com Dom Pedro II, talvez, desculpem aquilo que eu vou dizer, mas talvez o maior governante que alguma vez pisou terras brasileiras, na minha opinião, Dom Pedro II, foi se calhar o maior brasileiro de todos os tempos. Mas pronto, isso é a minha opinião e eu não quero entrar em polémicas, não é? E o patacão acaba aí. Creo que hay dos preguntas, una de César Támega y después Jorge Becerra, y entonces terminamos. ¿Ok? Sí. César, por favor. Grande César. Buenas noches. Boas noites, amigo.
Boa noite, meu amigo. Primeiro, parabéns. Excelente palestra, como sempre, as suas. Uma dúvida. No caso do 8 reais, já recunhado 1812B, você tem aparentemente uma dupla batida, mesma data visível. Quando você desconfia que não seja uma dupla batida, e sim um recunho, você tem alguma dica para encontrar a variante dessa moeda anterior? Em princípio, e agora vamos entrar numa especificidade grande. É assim, tu podes ter duas hipóteses. Ou é uma dupla batida, né? E aí é a mesma variante de cunho, ou então tu podes ter a mesma data, mas ser um cunho diferente, e aí passa a ser um recunho. Deixa de ser dupla batida para ser um recunho. Tá? Agora, tu para conseguires descobrir se a moeda que está em baixo, ou seja, o 960 reis que está a servir de base, ou o outro 960 reis, cara, tens que procurar, tens que ir ao Lupércio, principalmente ao Lupércio, e ver se a variante que está em baixo é diferente da variante de cima. Eu começaria no 12, eu começaria logo pelo 2, o número 2, porque tu tens o número 2 com ângulo pronunciado, ou seja, o ângulo tem a perninha do ângulo reto, não é? E tens outro que é reto, não é? Eu começaria por aí. Mas, cara, é sempre difícil. Mas deixa-me dizer-te que 12, Recunho, Bahia, tenho dúvidas. Tenho dúvidas. É uma moeda que está em cima da mesa aqui, já tem 6 meses quebrando a cabeça com ela. Pois. Mas isso é uma questão de tu trazer. Quando vieres a São Paulo, traz, que eu posso te dar a minha opinião. Tá bom? Tá, ok. Te agradeço e parabéns novamente. Tá, obrigado eu. Don Jorge Becerra, por favor. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias por esta gran disertación. Quería comentarle que vi la moneda de Popayán y realmente me asombra que hayan llegado ese tipo de monedas allá cuando en nuestro país esas monedas son supremamente escasas. Seguramente las piezas que se puedan conseguir en el futuro serán joyas impresionantes porque nosotros los coleccionistas de Colombia, pues los precios son elevadísimos y es una hazaña que haya llegado piezas a acuñarse en Brasil. Ou seja, o Jorge já viu 960 reis cunhado sobre Popayán? Sí. Já viu? No, Olha. no, ni una. Não. Eu, sinceramente... Serán muy raras. Pois. El día que aparezca una... Pero Jorge... Lo que por sí, la moneda base es muy escasa. Pois, sim. O 8 reais de Popayán normal, não é? Normal, porque ele não é normal, não é raro. É muito raro. E não aparece com muita frequência. Quando aparece, atinge preços, mesmo em estados de conservação muito baixos, ela atinge preços muito altos. São moedas muito colecionáveis, não é? De acuerdo. Jorge, muchas gracias. Jorge, una pregunta. ¿En el catálogo de Jorge Emilio aparece la moneda o no? No. ¿No? No aparece. No. Es muy rara. En Colombia no conocemos. Porque conocemos resellos de Filipinas. Resellos de Filipinas o el pequeño resello sobre monedas macuquinas que dice 960 únicamente, pero nunca he visto este tipo de moneda en nuestro país en los 50 y pico de años que yo llevo investigando. He visto monedas de esas. Y Pablo, yo tenía una pregunta similar a la de Jorge porque me quedé supremamente interesado en esta moneda de Popayán y quería preguntarte cuántas conoces, qué tan posible es ubicar una de estas monedas de acuerdo a tu experiencia y tus análisis. Olha, eu
relativamente a 8 reais, ou seja, 960 reis recunhados sobre Popayán, eu particularmente não conheço, nunca vi nenhum. Mas existem relatos, inclusivamente em alguns livros, que existe esse recunho, ou seja, 960 reis sobre moedas de Popayán. Eu, particularmente, nunca vi nenhum. Okay. Nem tenho conhecimento de ter visto, ou seja, de existência, mas existem livros que dizem que a moeda existe. Ok, muchísimas gracias, Pablo. Interesantísimo, fascinante el tema. Nuevamente, pues bueno, aquí nos damos cuenta todo lo que tenemos por aprender. Y bueno, mis felicitaciones sinceras, Pablo, por tan excelente ponencia. Mis felicitaciones también, Osvaldo, y a la Sociedad Numismática de Brasil por este espacio que compartimos el día de hoy. Continúo ya con el cierre de nuestro programa. A todos los presentes, un gran abrazo desde Bogotá. Mañana, nuevamente, tenemos un tema interesantísimo que espero que todos nos acompañen, como hasta hoy. Y bueno, bienvenidos a las presentaciones previas a Cartagena 2021. Todavía nos queda un camino largo hasta nuestro encuentro continental. Pablo, espero verte en Cartagena. Será muy grato. Eu espero ir também. Será muy grato para mí conocerte en persona y conversar contigo. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Un sentido abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Mañana,